entraremos no módulo do React por trás das cenas. Então vamos ver como o React funciona, né? Pincelar, não vamos nos aprofundarmos tanto, mas é importante entender sobre o Virtual DOM, né? Então o que é o Virtual DOM? O Virtual DOM é uma representação na memória do Real DOM, né? Que é o DOM da página, onde a representação da UI é mantida na memória e sincronizada com o DOM real. Todo esse processo de sincronização, né, é chamado de reconciliação. Então, esse algoritmo de reconciliação é um algoritmo muito importante por trás do React, porque ele é que faz a otimização do uso do Virtual DOM. Então, a gente tem o Virtual DOM, comparação, faz esse algoritmo de comparação e gera modificações no Real DOM. Então, como funciona, né? Como funciona esse Virtual DOM por trás, né, no React? Ele é separado em 3 etapas. A primeira etapa é sempre que qualquer dado é alterado, por exemplo, aqui estamos simulando o browser, né? Então o que está em amarelo são os dados alterados ali, pode ser, sei lá, adicionar um novo texto, ou qualquer alteração de dados no seu browser, ali na sua página, toda a interface do usuário é renderizada novamente, porém no Virtual DOM. Então aqui temos essa árvore, né, do Virtual DOM com a inserção dos 2 nós amarelos, que são o dado alterado no Virtual DOM. Então, a segunda etapa, né, logo em seguida, ele faz essa comparação e vê a diferença, né, do que tem no real, do DOM real, e o que temos no DOM virtual. Então, aqui a gente tem a nossa árvore, né, virtual, que está em memória, ali processando em memória, e aí ela é recalculada a partir desse algoritmo de comparação. E a terceira etapa é que, uma vez que esses cálculos são feitos, o DOM real será atualizado apenas com o que realmente foi mudado, né? O que realmente foi renderizado. Então, não existe esse trabalho custoso de toda vez que tiver uma alteração na sua UI, né, na sua interface ali do usuário, ele ir direto lá no DOM real, né, no DOM real, e alterar. Não, ele primeiro salva em memória, faz todo esse processo em memória e só faz essa comparação e altera exatamente no ponto que é importante, né, que foi realmente atualizado. Então, esse é um pouco do processo da virtualização do React. E aí, um outro tópico muito importante, para além do Virtual DOM e como é feito esse algoritmo de reconciliação e comparação, são os componentes do React, né? Como eu falei, uma das características muito fortes do React é a componentização. Então, uma premissa muito importante para que a gente consiga ter programas, né, aplicativos, softwares escaláveis em React é quando você componentiza bem a sua aplicação, né? Então, quanto mais componentes, melhor, porque você consegue ter blocos, né? Porque o que são os componentes? São blocos de construção, ou seja, pedaços de códigos, trechos de códigos, ali da interface do usuário. E aí existem 2 maneiras possíveis de você criar esses blocos na interface. Usando componentes funcionais, né? Se relembrar mais uma vez do JavaScript, né? Então a gente tem uma função e aí essa função recebe uma props e aqui é renderizado um trecho HTML, a tag HTML H1 com a mensagem que é passada via props, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o props também. Mas eu recebo um parâmetro, mensagem, e renderizo, reload essa mensagem ali no H1. E uma outra forma também de fazer o mesmo código por componentes de classe, né? Então, você define uma classe e renderiza, usa o método de render para renderizar a mesma tag HTML e H1. Então, essas são 2 formas de você criar componentes React, né? Aqui, um detalhe também, a gente pode usar também as atualizações do ECMAScript 6, né? Vamos ver nos próximos slides também, mas podemos usar a outra forma de definir função, né? Não só
assim, né? Tem várias outras formas, mas, enfim, temos componentes funcionais e os de classe. Outro tópico importante no React são as propriedades do estado, né? As props são os valores de entradas passados para o componente, né? Como o exemplo anterior, recebeu uma mensagem, aqui a gente vai receber propriedades, o name, né? Então, ele é exatamente isso, né? São esses valores de entradas passados para o componente. E você pode passar inúmeros valores de entrada. E, mais uma vez, como é importante a componentização, não é ideal que o seu componente tenha várias props, né? Porque isso dá um cheiro de que seu componente não está sendo muito bem separado, né? Então, enfim, essas são as propriedades. E existe um outro conceito muito importante, que é o state, que é o estado, que é um objeto que contém informações de componente. Então, ali está meu componente relógio, né, o clock, e aí eu preciso salvar no state a data. Então, a data é uma informação que está dentro desse objeto aqui, e ambos são usados para gerenciar dados de componente. Então, a props, se você perceber que o welcome você passa fora, né? Então, alguém de fora está passando uma propriedade para dentro do seu componente, e o state dentro do seu componente você pode colocar dados para fazer manipulações ali de estado, enfim, o que precisar no processo de desenvolvimento. Então, aqui segue, né, renderizando o Hello World, e aqui ele busca do state aquela data atual, né? Como é new date, vai buscar a data atual. Então, vai renderizar qual é o horário, exatamente no processo de renderização, o horário atual. E aí, um outro conceito importante é de children, são os filhos, né? Que também é uma prop, mas é uma prop por default, que permite que você passe outros componentes ou dados para dentro do componente. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Temos esse componente bem-vindo, que recebe um filho, né? E ele retorna o que você passar dentro de um parágrafo, né? Porque aqui está a tag P da HTML, e dentro do parágrafo ele renderiza esse children, que pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro nó do React, né? Então, ele usa aqui a biblioteca do React DOM para poder renderizar o seu componente. A gente também vai ver um pouco mais. E estou passando o bem-vindo. O bem-vindo é uma tag que a gente criou, né? Porque é uma classe. Então, vamos supor que é a tag como spam, só que customizada como a gente quis. Então, o bem-vindo vai sempre renderizar um P, né, que é um parágrafo, com o children dentro. E aí, o children que vai ser renderizado é esse spam com o Hello World e o hashtag. Então, se você for acessar o navegador, o que ele vai renderizar lá é um spam com a mensagem de Hello World. Mas o que é importante aqui é você ver os detalhes das props, do children, do state, como ele é usado. E aí um outro ponto muito importante, que uma característica muito importante do React é o ciclo de vida de cada componente. Então, o componente ele tem 3 fases, né, de montagem. Pelo menos nessa atualização mais nova do React, a gente tem 3 fases. É a fase da montagem. Então, o componente tem um construtor. O construtor, mais uma vez, se faz necessário ali noções básicas sobre orientação a objeto. Se você nunca ouviu essa palavra, dá uma busca, né, e você vai entender o que é o construtor ali da classe, de uma classe. Mas é a primeira renderização do componente. Então, é o estado mais puro dele, né? Pode ser que aqui, por exemplo, no exemplo anterior, ele vai renderizar o bem-vindo, ele vai perceber que não tem filho, ele renderiza sem filho mesmo, e depois, quando você passar algum filho, ele vai renderizar na parte da atualização. Então, a montagem é a primeira renderização do componente, a segunda é a atualização do componente, ou seja, nessa etapa,
qual é a regra para que o componente seja renderizado novamente no browser? Quando eu falo renderizado, ele é montado novamente no navegador, né? Então, renderizou a primeira vez, ele vai renderizar novamente por alguma atualização. Ou atualização de props, se você passar uma nova props para ele, ou se você alterar o estado. Então, se você atualizar uma props ou alterar o estado do componente, ele por obrigação, por requisito, ele vai ser atualizado novamente, porque isso faz parte do ciclo de vida do React, é uma regra. Então, e a próxima etapa é a de desmontagem, que é quando o componente será desmontado ali e finaliza a sua renderização. Então essas 3 etapas são muito importantes, assim, de ter na mente. Não vamos adentrar essas funções aqui estáticas, só vamos lembrar do render, que é algo que a gente viu aqui atrás, né? Render, a parte de renderização, e as props e os estados, que são 2 pontos muito importantes para a atualização do seu componente.